Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz. Sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano. E no vídeo dessa sexta-feira, a gente vai falar um pouquinho mais de Wesley Carvalho, necessidade de troca de comando técnico ou de reformulação de elenco, e o que a gente deve esperar do Furacão para o restante da temporada 2023 e para a temporada 2024, ano do centenário do clube. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre todos esses assuntos. E se você está chegando agora, eu peço que deixe seu like, se inscreva no canal, acione o sininho para receber notificações a cada novo vídeo publicado, compartilhe o conteúdo em redes sociais, grupos de WhatsApp e Telegram do Super Atlético Paranaense, porque assim você faz com que mais gente conheça o conteúdo produzido por aqui e ajuda a fortalecer esse nosso projeto. Então vamos lá para falar dos assuntos do vídeo de hoje. E eu escolhi retornar esses assuntos hoje, sexta-feira, dia 11, por dois motivos. Primeiro, eu não tive oportunidade antes, conforme vocês puderam acompanhar. Na quarta-feira a gente teve uma live com o pessoal da Rádio Caldeirão, que foi transmitida simultaneamente aqui no canal Palavra Atleticano. E ontem a gente teve uma live também com o pessoal da Rádio Caldeirão, mas essa especialíssima, com a participação do seu Mauro Singer, icônico torcedor que representou o Atlético em programas esportivos aqui no estado do Paraná durante muitos e muitos anos. Então, e esse é o meu segundo motivo, desculpem, como eu não tive essa oportunidade e na terça-feira eu fiz mais perguntas do que apresentei respostas concretas no pós-jogo, eu achei que valia a pena a gente retomar de onde parou para passar uma régua nesses temas e poder seguir aí com o cronograma de conteúdo do canal. E acho que o primeiro tema a ser abordado, não poderia ser diferente, é se o Wesley Carvalho precisa ser demitido, merece ser demitido, ou se ele mereceria mais tempo de trabalho para poder provar o seu valor. E por mais que no final eu vá dar a minha opinião concreta sobre o que eu faria, acho que a gente precisa reconhecer que não existe uma resposta 100% correta nesse momento. E eu explico. Por mais que os resultados dentro de campo, e em especial as eliminações na Copa do Brasil e principalmente na Libertadores, somados aos números crus, né, de vitórias, empates e derrotas, sejam suficientes para justificar uma demissão, um rebaixamento do Wesley para o cargo de auxiliar ou de comandante de algum time de base do Atlético, também é verdade que ao longo desse período o Wesley mostrou algumas ideias dentro de campo que fizeram o Atlético jogar um bom futebol. E nada impede que daqui 1 mês, daqui 2 meses, daqui 3 meses, com a continuidade do trabalho desse profissional, a gente tenha um Atlético jogando um bom futebol de maneira consistente, que é o que tem faltado. Então, gente, a verdade, ou a grande verdade, pelo menos a meu ver, é que o Wesley Carvalho ele é uma grande incógnita. E essa incógnita tem um culpado muito bem definido pela sua existência, que é a diretoria do Atlético. E eu explico o que eu quero dizer. Quando a gente fala de tempo de trabalho, e todo treinador merece tempo de trabalho para poder desenvolver as suas ideias, esse tempo de trabalho normalmente é reflexo da confiança que o clube tem nesse profissional, e essa confiança é reflexo do histórico de trabalhos desse treinador. Quando o Atlético insiste, como tem insistido, por decisão da diretoria, em técnicos com pouquíssimo ou nenhum histórico no primeiro escalão do futebol brasileiro, casos aí de Paulo Turra, caso de Wesley Carvalho, caso de Antônio Oliveira, e caso aí de outros que passaram pelo comando do clube, que não vou ficar repetindo aí todos eles agora, o Atlético gera essa incerteza, porque pelo fato da gente não saber o que esperar desses caras em 2 meses, em 3 meses, em 6 meses, em 1 ano, a gente se vê preocupado com o que pode acontecer com o clube caso esse profissional não corresponda à confiança depositada nele. Então, gente, é preciso parar, é preciso fazer uma reflexão, isso digo em relação à diretoria, e começar a apostar em profissionais com um perfil mais próximo daquilo que o Atlético pode extrair de melhor do mercado. Eu não estou falando aqui em contratar o Marcelo Galhardo a 3 milhões de reais por mês, que acho que foi o que ele pediu para vir trabalhar no Brasil. Seria um despropósito por parte do Atlético. Mas eu digo em relação a mapear o mercado sul-americano, por exemplo, o mercado português, como alguns clubes do Brasil têm feito, para encontrar treinadores em ascensão, com bons trabalhos no currículo, que possam vir para o Atlético lastreados por esses trabalhos anteriores, para desenvolver alguma coisa contando com a compreensão e a paciência da torcida. Enquanto isso não acontecer, fica difícil a gente cobrar do torcedor que ele tenha confiança no Wesley Carvalho, por exemplo. E o Wesley Carvalho, depois dos resultados que conseguiu, pode ter chegado a um nível de clima ruim dentro do clube não,
com os torcedores que inviabilizem a continuidade desse trabalho. Então, verdade seja dita, e esse é o meu posicionamento, se o Atlético for contratar um técnico melhor do que o Wesley Carvalho, eu não teria problema nenhum com essa demissão ou com o rebaixamento dele para o cargo de auxiliar técnico da equipe principal ou de comandante de algum clube de base, talvez aí do time de aspirantes, caso o projeto seja retomado no ano que vem. E falando em projeto de aspirantes, se o Atlético quisesse continuar fazendo apostas, e eu espero que não faça isso, mas eu vou entrar nesse assunto, seria interessante, primeiro, retomar o projeto de aspirantes em 2024, porque esse projeto servia para dar cancha para os jovens que são jovens da categoria de base, lógico, são uma parte fundamental do projeto esportivo do clube, e mais do que isso, permitiam que esses profissionais que vêm da base, com quem a torcida de outros clubes, por exemplo, tem zero contato, e a do Atlético tinha oportunidade de conhecer através do time de aspirantes, possam se mostrar sua competência, mostrar suas ideias e ganhar a confiança da torcida, como ganhou o Thiago Nunes em 2019, por exemplo. Mas não basta você simplesmente retomar o projeto de aspirantes. Precisa haver uma avaliação e uma modificação na forma como esses profissionais foram tratados dentro do clube. Porque, por exemplo, o Rafael Guanais, que sucedeu o Thiago Nunes no comando da equipe de aspirantes e conquistou o Paranaense em 2019. Mesmo tendo conquistado o Paranaense em 2019, mesmo estando no clube no início de 2020, ele não foi ofertada a ele a possibilidade de defender esse título, e o que a equipe de aspirantes em 2020 foi entregue às mãos do Eduardo Barros, que fez uma campanha tenebrosa naquele Campeonato Paranaense, mesmo o Atlético contando com alguns bons jogadores naquele elenco, entre eles o Christian, que faz tanta falta ao elenco principal em 2023, agora que ele se lesionou. Né? Então, gente, se a gente quer ter essas apostas, tê-las no Campeonato Paranaense para ganhar confiança e para confiança do torcedor e ganhar cancha, conhecendo aí um pouco mais do que seria um time de primeiro nível, seria uma boa saída para que a torcida não ficasse tão desconfiada com esses profissionais. Embora, repito, o melhor cenário seria contratar um técnico condizente com o patamar que o Atlético tem hoje dentro do cenário sul-americano. E falando aí em patamar dentro do continente sul-americano, a gente não pode deixar de falar de alguns jogadores, tá? Eu não sou aqui do nível do tipo que vou vir aqui e vou crucificar X ou Y, mas não dá para a gente, né, esquecer, e eu já falei sobre isso em outro vídeo, a necessidade de encerrar alguns ciclos e renovar algumas lideranças. Então, por exemplo, quando a gente teve a saída do Cittadini para o Bahia, eu disse que o Cittadini não era um mau jogador, muito pelo contrário, ele tinha algumas qualidades que, bem exploradas dentro de um coletivo que funcione, transformam ele num jogador interessante de se ter no elenco. Mas o fato de ele estar há 4, 5 anos no Atlético, com status de liderança dentro do time, sendo um jogador que, enfim, ocupa um espaço que poderia ser melhor ocupado por um jovem que viesse da base, por um jogador que viesse de fora e que não precisasse ter sempre essa sombra de um veterano importante, talvez justificassem a saída como justificariam em outros casos. Um dos casos que eu vou defender aqui é o Marcelo Cirino. O Cirino voltou para o Atlético depois de ter um problema sério físico, né? O Atlético acolheu o Cirino e permitiu que ele pudesse se tratar aqui, está jogando aí desde então, tem contrato até o final do ano. Eu não vou defender aqui uma dispensa imediata do Cirino, até por uma questão de gratidão, mas encerrado o contrato dele com o clube no final de 2023, é o momento de a gente agradecer, de repente fazer um jogo de homenagem e permitir que ele siga o seu caminho. Porque conforme a gente pôde ver na terça-feira, o fato de você ter um jogador que é uma liderança desse grupo de jogadores, desse elenco, que é um jogador histórico dentro do clube, dentro de um elenco, acaba forçando o treinador ou colocando o treinador em uma situação delicada de ter que utilizá-lo, mesmo que talvez ele não tenha mais o mesmo nível de rendimento físico e técnico de outros momentos. O mesmo valeria, por exemplo, para um Pablo, embora eu considere o Pablo um jogador útil. O mesmo vale para um Pedro Henrique, que está aí há muitos anos, tem uma relação muito desgastada com a torcida. Infelizmente sofreu uma lesão, quando no momento que talvez fosse ser vendido. Tomara que essas propostas voltem aí no final da temporada, para que ele possa abrir espaço para uma renovação. E a única interrogação que eu coloco, né, no meio de todo esse processo, que eu já falei aqui na terça-feira, é o Thiago Heleno. O Thiago Heleno é um zagueiro de 35 anos de idade, eu sei porque ele é nascido no mesmo ano do que eu. A gente sabe que zagueiros normalmente têm carreira um pouco mais longeva do que jogadores de linha, de outras posições, lógico, né? Não teria por que fazer uma comparação como essa. E o Thiago sempre foi, ou foi durante muitos anos, um dos principais jogadores, um dos principais zagueiros do futebol brasileiro, não só o principal zagueiro do Atlético. E eu acho que um cara com esse tamanho, com essa qualidade, mereceria a oportunidade de se provar
com companheiros de melhor nível. Para mim, o Thiago pode estar, e eu não estou afirmando aqui, acho que cada um tem o direito de julgar, sendo prejudicado pelo mau nível técnico ou pela má fase, por exemplo, em relação ao Pedro Henrique, que não é um zagueiro tão ruim assim, dos companheiros com quem ele tem jogado. Deixa eu só desligar o alarme do meu celular. Desde que a gente teve aí algumas saídas importantes do clube, né? Então o Thiago, a meu ver, mereceria uma última oportunidade na próxima temporada com um companheiro de zaga melhor do que esses que ele tem tido. Sempre falei isso. Em relação a final da temporada, a gente vai precisar de algumas mudanças. Lógico que todas essas saídas que eu estou discriminando aqui, elas gerariam a necessidade de você fazer um investimento para trazer alguns jogadores e cobrir algumas lacunas no elenco, alguns buracos que já existem hoje e outros que seriam gerados por essas saídas. E o Atlético precisa se manter fiel ao seu projeto, tá? Eu sei que talvez eu seja voto vencido nesse caso, mas eu entendo que a posição que o Atlético ocupa hoje dentro do futebol brasileiro e sul-americano, em relação a poderio financeiro, tem como melhor estratégia de médio e longo prazo, inclusive com algum retorno esportivo de curto prazo, como a gente tem tido nos últimos anos, continuar investindo em jovens jogadores, em jovens promessas, como a gente teve aí o Roque, como a gente está tendo o Zapelli, que espero que faça um bom trabalho aqui, como a gente tem um Canóbio começando a dar retorno agora, como a gente tem, enfim, outros tantos jogadores, o Esquivel, o Bento, né, o Bento veio da base, enfim. Eu acho que o Atlético poderia mapear esse mercado do futebol brasileiro, do futebol sul-americano, em busca de mais alguns jovens promissores, mais alguns jovens de bom nível, para ocupar as vagas deixadas por esses veteranos que precisam realmente seguir os seus caminhos. E para o final da temporada 2022, gente, não tem lá muito segredo, tá? Garantir a vaga na Libertadores via brasileiro para um time que quer continuar crescendo dentro da pirâmide do futebol nacional e do futebol sul-americano, como o Atlético. Estar na Libertadores todo ano é um objetivo inegociável. O Atlético já deixou alguns pontos pelo caminho contra o Santos, contra o Cruzeiro, que poderiam ter sido conquistados, e entendo que é fundamental que tenha como objetivo, primeiro, garantir a vaga na Libertadores via Brasileirão, para aí sim, no final dessa temporada, promover essa reformulação, até porque nesse momento o mercado de transferência está fechado, né, com exceção de jogadores que já estejam sem contrato. Então, repito, garantir a vaga na Libertadores nesse ano, via Campeonato Brasileiro, para em 2022 sim, promover algumas saídas importantes de jogadores do elenco, trazer algumas novas peças, um comandante com respaldo, esse poderia chegar amanhã, não teria problema nenhum com isso, para que a gente possa, em 2024, ano do centenário do clube, ano especialíssimo, né, para todo torcedor atleticano, e eu não sou exceção, ter aí maiores expectativas em relação à conquista de títulos importantes, especialmente, lógico, a Copa Libertadores, que é o grande objetivo, o grande sonho dos torcedores. Então, da minha parte, é isso, gente. Eu agradeço pela audiência e pela paciência de vocês. Peço mais uma vez que deixem um like, se inscrevam no canal, compartilhem o conteúdo nas redes sociais. A gente volta a falar de Atlético Paranaense no domingo, aqui no canal Palavra Atleticana. Amanhã eu vou dar uma folga para vocês. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.